recursos e pelas intervenções que estão sendo feitas pelo poder público, né? Então, assim, vou tentar ser, por exemplo, eu faço parte de um projeto de extensão da Faculdade de Direito, igual alguns colegas meus também participam por outro, mas trabalho, né? Estão trabalhando no mesmo tema, que é essa questão do VLT, né? Que o Vitor abordou e tal. Eu até pensei em discutir isso, mas eu acho que, como no tema hoje foi proposto discutir planejamento urbano, eu acho, e a Copa do Mundo, esse projeto, eu acho que vale, eu quero deixar só um questionamento mesmo, né? Em todas as falas, eu não vou falar nem da tua fala, Alexandre, né? Eu acho que o poder público, né? Assim, o município, o Estado, né? E o governo, sempre quando tratam da Copa, né? Já tomam como um projeto positivo e um projeto que deu certo, né? Que vai dar certo e sim, que vai dar certo, né? Mas, como bem colocou o Vitor, e eu também estudo isso, né? Há estudos de economistas, né? E exemplos de outras cidades, mundo afora, que não deram certo, né? E não foram países, porque os governantes são competentes, né? É porque o projeto só beneficia aqueles que são detentores do capital, do empresariado, né? A gente pode tomar como exemplos as Olimpíadas de Sydney, né? Austrália, que é um país, né? Que ninguém vai parar para avaliar, né, digamos assim, né, são as pessoas, falta de educação, né, da população, falta de educação dos políticos. O senso comum diz isso, né, digamos assim, né. É porque beneficia o empresariado, né. Os estados das Olimpíadas de lá, né, a empresa responsável pela concessão de administrar aquilo ali teve que devolver anos depois, né, porque não tinha como arcar com os custos daquilo ali. Voltou para o poder público, né, e o poder público não tem como lidar com aquele elefante branco, né. Aí tem o Japão e a Coreia do Sul também, né? Os estádios construídos para a Copa de 2002, que também são subutilizados lá, né? Aí tem aquele exemplo bem dito, assim, um exemplo muito clássico, né? Muito dito, que é Montreal ou Ottawa, né? Que eu não lembro, que foi nas Olimpíadas, acho que de inverno, foram as Olimpíadas que 30 anos depois é que conseguiram arcar com as dívidas, né, que foram contraídas durante o projeto, né? E o último que eu ia falar é da África do Sul, né? Da Copa, isso aí também é muito amplamente divulgado pela mídia, que a África do Sul tem vários elefantes brancos ali, né, subutilizados. A minha pergunta é simples, né? Você, enquanto parte do poder público, né? Nas mesas, quando vocês sentam para se reunir, vocês param para pensar que o projeto é inviável ou ao menos tem essa possibilidade assim de como vocês vão assumir um discurso desse, né? Como manter um discurso desse sabendo que o projeto em várias cidades do mundo se mostra inviável para a sociedade, né? Porque ele é viável, é bom deixar claro, sim, para o setor hoteleiro, ele é viável, né? Para o empresariado ele é viável, ele vai beneficiar o lucro para quem está ali, né? Porque é bom sempre deixar esse contrapor, né? De quem está ganhando e quem está perdendo com isso aí. Só isso. Obrigado, Rafael. E a pergunta agora o professor Daniel. Apareceu aí na fala tanto da Clarice quanto do Vitor a relação que as obras da Copa, né, estão tendo com o planejamento urbano já feito anteriormente, né? A gente sabe que houve um processo de elaboração do plano diretor participativo, né, há um tempo atrás, com todas as críticas que possam ser feitas, né, houve um esforço no sentido de ampliar a discussão do planejamento urbano para além da gestão tecnocrática, digamos assim, né? E aí há diversas interferências, né, das obras em relação apareceu aí, né, no caso do VLT principalmente, mas também a gente podia falar, né, do Lagamar, pode falar de outras localidades. Então, e ao mesmo tempo eu participei recentemente foi, né, reeditado pela prefeitura o Fórum Adolfo Webster, né, que era um fórum que ocorria lá na década de 70 e foi reeditado agora pela atual gestão lá no encontro lá do... enfim, né, o local não importa. E eu percebi assim, uma modificação importante no discurso e na concepção de planejamento dessa gestão. Eu queria que você falasse um pouco melhor sobre isso, né? Em relação pelo menos assim, no discurso das pessoas que estavam lá palestrando, das pessoas da gestão e tal, aparecia muito o planejamento como algo normativo e técnico, né? O planejamento é algo técnico-normativo. Isso estava sendo batido sempre, né? O tempo todo. E eu queria, né, perguntar, bom, também sabendo, né, que essas obras são fruto de um acordo entre os governos, né, nas três instâncias,
e a FIFA, né, que se materializa na matriz de responsabilidade da FIFA, né, ou seja, né, é uma definição que não conta com, digamos, né, muita participação popular. O VLT mesmo, né, só está saindo em função da Copa, justamente porque sai lá do local onde tem concentra os hotéis de luxo e vai lá até próximo do Castelão. Aliás, antes ia até o Castelão, depois foi retirada uma parte do projeto, né? A minha pergunta se em algum momento a prefeitura, como se tem pensado e como tem pensado fazer, ou se não tem pensado em fazer, enfim, um processo do IPANFLOR, né, um processo de construção participativa das intervenções urbanas que ocorrem na cidade. Eu vou tentar ser o mais direto e breve possível para que não haja muito demora. Vamos começar pelas remoções. Remoções. Existem hoje em Fortaleza aproximadamente 60 moradia que são irregulares de alguma maneira levantadas dentro de uma pesquisa que foi feita pela gestão passada. Eu sei que esse número é bem maior, todo mundo sabe disso. Né? E aí eu fiz uma pergunta muito breve a quem me entregou esse documento, perguntei qual é a origem dessas onde é que estão essas casas? Porque 60 mil eu posso dizer que somente os terrenos da SPU, patrimônio invadidos, dão mais ou menos 80 mil casas. Levantamento da SPU. Então esse dado era furado. Para resolver o problema como um todo, a gente tentou imaginar uma política única de regulação fundiária da cidade. Entendendo primeiro o que é que você vai regularizar. Você tem então o patrimônio da União, materializado na SPU. Você tem o patrimônio do governo do Estado, majoritariamente Coab. A Coab fazia parte dessas irregularidades. Você tem o patrimônio próprio da prefeitura, que tem muita invasão também. Eu não gosto do termo, mas o termo tem que ser invasão. E você tem os patrimônios privados que estão ocupados. O que é que foi feito? Existiu um GT, junto com a SPU, que era Poder Público Estadual, Municipal, SPU, IAB, OAB, Universidade, tinha um representante, enfim. E a SPU já disponibilizou 100% do seu patrimônio que esteja ocupado em Fortaleza regularmente para ser regularizado fundiariamente. Não é ZEIS ainda, mas já é um passo. A gente não vai chegar no final sem passar pelo começo. Então, o patrimônio da União foi feito esse acordo com a SPU e ela fez a cessão dos seus espaços para que a prefeitura faça a regularização. Veio a Coab. A Coab, nós tivemos uma conversa, a Coab está em liquidação há um bom tempo, não sei dizer exatamente, pelo menos mais de 8 anos. E a Coab tem hoje 48 mil residências não regularizadas que foram ou pagas ou construídas em regime de mutirão. Nós estamos regularizando até o fim deste ano 23 mil destas, são as residências pagas pelos sujeitos, os mutuários da Coab, que não tinham registro da sua casa. Foi feito um termo de cooperação entre o Governo do Estado, Tribunal de Justiça e o Poder Público Municipal, que o custo de regularização desse imóvel para o mutuário será de R$6. Quer dizer, caiu de 180 e pouco, tinha alguns casos, 120 e pouco, outros casos, para R$6 para todos. Foi um começo, que aí você começa a evitar grandes remoções, porque você regulariza as terras primeiro, depois você vai para o que está dentro dela. Então, estou indo por fase. Você tem o patrimônio do próprio município. O patrimônio do próprio município ele não estava 100% levantado dentro do que estava ocupado, ou não. Né? E você tinha irregularidades dentro do próprio município. Isso aqui você tem que fazer meio público e ser honesto. Você tinha área que devia ser praça, que era escola, que são caracterizações distintas. Você tinha área que devia ser praça, que virou casa. Você tinha área que devia ser casa popular, que virou praça. Enfim, você tinha todas essas. Está sendo feito um levantamento desse patrimônio da prefeitura. Sobra os terrenos de particulares, que esse daí hoje a prefeitura não tem caixa para ir para cima deles. Eu só posso ir para o caro quando eu resolver o barato. Eu não posso dizer, eu vou resolver o problema todo uma única vez. Eu tenho que ir pelo que eu posso começar, que foi SPU, Coab e patrimônio próprio, e começar. Dentro dessa política, você começa a diminuir o número de remoções. Foi uma primeira medida. A segunda medida foi, inclusive naquela slide que você mostrou, no Jardim da Praia, aquela segunda área amarela aqui no final, que estava marcada no seu mapa, é para ali que as famílias vão. Então, a área é menos de 2 km de onde elas estão hoje. Então, está sendo tentado que qualquer remoção
haja a menor distância entre onde o sujeito está e onde o sujeito estará. Então, essas são as políticas que estão sendo adotadas para as remoções. Isso é possível sempre? Não. A gente também não pode aqui começar a pintar um quadro que não existe. Cidade caminhável, esse é um desejo meu também. Eu tenho aversão a dirigir. Eu tenho aversão a estar dentro de carro. Eu acho que a cidade ela pode ser mais do que isso. Você pode interagir com a sua cidade de uma maneira mais saudável. Cada especialista aponta uma razão porque Fortaleza não é caminhável. Fortaleza é quente, sim. Outras cidades também são quentes e caminhadas. Fortaleza não tem calçada, esse é um problema que eu concordo com. Fortaleza, hoje, as distâncias são muito grandes a serem percorridas. Da sua casa para o seu trabalho é uma distância muito grande. Da sua casa para o entorno é uma distância muito grande. Fortaleza não foi pensada para você habitar fora do centro da cidade. Então, policentralizar a cidade pode ser uma solução para se caminhar na cidade. Pode ser. A gente não tem ainda. As experiências de sucesso não são replicáveis a cópia delas. Você tem que adaptá-las à sua realidade. Então, a gente imagina, tomando por base as outras experiências, que policentralizar a cidade seja uma solução. Uma das soluções. Tornar as calçadas mais caminháveis outra solução. Enfim, tudo isso a gente tem que tentar. Quanto aos espaços públicos, nós temos tentado qualificar os espaços públicos, mas nós temos hoje, não estou dando aqui desculpa, estou relatando um quadro, nós temos um problema de caixa. Muito simples. Nós temos uma capacidade de investimento baixa em Fortaleza. Para vocês terem uma ideia, no comparativo, Fortaleza tem, salvo engano, 20% da capacidade de investimento por habitante de uma cidade como São Paulo. Então nós não podemos achar que com menos dinheiro nós vamos fazer igual quem tem mais dinheiro. Tudo tem custo. Então, nós fizemos um programa de adoção de praças. Então, as empresas que estão no entorno adotam a praça, fazem a manutenção da praça, reformam a praça muitas vezes e essa praça passa a ser utilizada. Isso gera um sentido de que a praça pertence àquela comunidade, muitas vezes é um mercadinho da comunidade, é um pequeno comerciante da comunidade, nem sempre é uma grande empresa que adotou. Qual é a contrapartida para a empresa disso? Contrapartida, ela pode botar uma plaquinha dizendo que ela que faz. Mas não pode ser aquelas placas à moda canteiro de obra. Tem isenção de imposto, né? Não, não. Não tem nada de compensação tributária. É simplesmente dizer que aquela praça é mantida pelo mercadinho X ou Y. Isso possibilitaria o uso de idoso e criança em praça. Eu sinto muita falta porque eu gosto de caminhar na cidade. Eu gosto de ir com a praça. E eu sinto essa falta e eu tento imaginar maneiras de se fazer isso. Então a gente fica pensando nisso das diversas maneiras. Quando a gente fala, aí vem a questão, isso na aldeota é uma coisa, na periferia é outra, eu vou para a pergunta. Quanto aos equipamentos nas periferias de Fortaleza? Policentralizando a cidade, você começa a fugir do termo periferia. Já é um caminho. A adoção de praça, para você ter uma ideia, as praças da Regional 2 naturalmente foram as primeiras a serem adotadas. Todas as praças da Regional 2 foram adotadas. E aí nós estamos agora, quem adotou uma na 2, também muitas vezes foi dito, não, se você quiser uma, você tem que ter duas, porque essa daqui é de frente para o teu empreendimento. Então você vai ter que ter uma em algum outro lugar na mesma medida. Então, usando o que tem. Então, primeiro fazer o que tem e funciona. É o primeiro passo. O segundo passo seria os novos equipamentos. Novos equipamentos, a gente tem hoje, como foi posto, uma grande demanda de espaço. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje uma verba para aproximadamente 80 equipamentos. Nós não temos área para 80 equipamentos. Então, existe uma carência de espaço regular em Fortaleza para se implantar equipamentos públicos. Sejam eles de uso comum, sejam eles de uso restrito. Uso comum, uma praça, uso restrito, hospital, escola. Então, isso é um fato. Fortaleza tem essa carência. Mesmo onde tem baixa densidade, existe essa carência. E principalmente onde tem baixa densidade, existe essa carência. Isso não é discutido no GT, de regulação fundiária? Não agora, porque o GT primeiro está fazendo esse levantamento do que é que eu posso regularizar, que foi feito. Vamos regularizar o que pode num primeiro momento, vamos fazer o que pode ser feito rápido. E aí a gente vai começar a fazer o mais complexo. E aí então a gente vai, existe essa possibilidade de se levar equipamentos para a periferia, porém existe uma carência de espaço. Isso vai ter que passar por um processo de regularização fundiária pesado. Porque, inclusive, Fortaleza é detentora de grandes espaços em Fortaleza. Porém, ela não tem a posse desse espaço.
Então isso é uma falha da prefeitura, uma falha histórica. Isso não é de agora. Você tem terrenos que são da prefeitura que a pessoa já tem 20 anos de uso daquele espaço. Então isso não é... É o que eu estou dizendo, ele não está julgando o passado, está pondo o fato. Questão social da Copa. Questão da Beira-Mar. Então pronto, aqui, desculpa, Beira-Mar. Beira-Mar está passando por esse processo. Beira-Mar seria integrada ao novo porto e aquele jardim do mar para toda uma... Os equipamentos públicos ali postos, a gente faz o possível para que eles não sejam restritivos. Não existe cobrança, não existe, como foi uma das críticas que algumas cidades cobram, por exemplo, o pier é terceirizado, e aí a pessoa para ir ali naquele restaurante tem que pagar, isso é fato, algumas cidades fizeram isso. Nós evitamos isso. Existiam propostas de se fazer isso, de você ter ali um espaço, a palavra não seria privatizado, porque continua sendo público, mas cedido a um particular para a gestão daquele espaço. Isso não foi feito. Fora disso, você vai ter várias políticas de estímulo, mas aí é uma política de estímulo, a gente não pode garantir o sucesso dela. O estímulo, você não garante que o estímulo seja respondido por outra parte. Questão social da Copa. Realmente, discutir a Copa depois de aderido a ela, eu não acho com muito fruto. O poder público, quando nós assumimos o poder público, nós temos coisas que nós podemos mudar e nós temos coisas que nós temos a obrigação de fazer. E nós esperamos que as obras que nós iniciemos, assim como nós estamos fazendo agora, sejam continuadas pelas próximas gestões. Porque a obra não é do prefeito ou da prefeita ou do governador, a obra é do público que usa ela. Isso é muito difícil você incutir em alguns gestores. Graças a Deus a gente conseguiu entrar na gestão sem grandes rancores. Não houve caça-bruxa, nem houve abandono de obra. As obras que estavam em processo foram continuadas. Logicamente, algumas foram revistas para ter uma eficiência maior do uso do gasto público, mas onde foi posto dinheiro para a obra foi continuada. A Copa é uma delas. Eu, pelo menos, as discussões sobre a Copa, elas tendem a ser opiniões privadas. Eu tenho uma opinião sobre a Copa, assim como todos aqui têm. Mas, enquanto poder público, existe um compromisso do poder público em executar aquela ação. Se o anterior fez errado, e eu não tenho meio legal de desfazer isso, eu não vou discutir. Infelizmente, é uma questão legal, estou dando uma posição legalista. Isso não serviu para diversos outros equipamentos. Um exemplo disso, que é uma obra extremamente caracterizada como da gestão anterior, são os CUCAs. Os CUCAs nem os nomes mudados tiveram, que também é uma coisa muito comum. Estão sendo terminados, que estavam em processo. E o CUCA da 1 está em plena atividade, então não houve nenhum tipo de parada de ações anteriormente contratadas para a próxima gestão. Infelizmente, a Copa é uma dessas. Então, mas eu não posso aqui também começar a falar mal da Copa, que é uma opinião que seria não do governo, mas pessoal. Viabilidade financeira da Copa. Essa é uma pergunta que eu me fiz muito quando fui para o Plano Fora. A Copa é viável? Depende. Para Fortaleza a Copa vai ser viável? Muito provavelmente sim, você vai saber depois, mas muito provavelmente sim. Por quê? Porque o custo foi baixo. O custo de equipamento para a Copa. Porque quando você mede, por exemplo, a questão da África, os estádios deixaram de ser usados. Pontualmente, você não tinha uso para aquele equipamento. Em Fortaleza nós temos uso para aquele equipamento. Não sei se é público conhecimento disso, mas o estádio do Castelão está reservado para um largo espaço de tempo. Estão previstos grandes shows, eventos, inclusive os eventos do governo do estado, tal qual o anúncio público dessa regulação fundiária da Coab vai ser no Castelão. Então, existe o uso do espaço. Então, não há um grande prejuízo, não estou dizendo que não haja, porque isso só vai saber depois. Do investimento no Castelão, até porque o investimento no Castelão é financiado, ele não é investido do poder público para o poder público operar. Quem opera o Castelão paga de volta ao BNDES, governo federal, o dinheiro que tomou para ele. Mobilidade fica para a cidade. Aquela área do Castelão, diferente de Londres, que é um caso que você... Não sei se você comentou Londres, mas é um que eu conheço bem. Londres ganhou com a Copa, porque ele qualificou uma área que antes não tinha valor nenhum, conseguiu trazer famílias num espaço de qualidade para morar, com equipamentos públicos disponíveis naquele entorno. Com os equipamentos, na grande maioria, por exemplo, o Velódromo de Londres é um espaço com uma obra concreta. Ele era para 28 mil pessoas.
no entorno do espaço, posteriormente, não haviam 28 mil pessoas para usar aquele espaço. Então, dos 5 mil acima, era desmontável a estrutura. Então, acabou a Copa, desmontou. Essa é uma das estruturas que deve estar vindo para o Rio. Está em negociação, governo de Londres, governo do Rio. Eu vou voltar um pouco em algumas depois, que eu acho que merecem um ponto. Estou respondendo em relação à obra Copa, planejamento urbano. Pergunta do André. As obras da Copa, elas têm sim que atender ao planejamento urbano macro. Não há dúvida quanto a isso. O que é que falta de obra da Copa para começar? Quase nada. Cabe então ajustar o planejamento urbano e o dinheiro que já foi investido. Eu não posso chegar numa obra que já foi começada, que já foi gasta ali 200 milhões de reais em alguns casos, e dizer, eu vou parar essa obra. Eu não posso legalmente, eu não posso eticamente, e se você for um sujeito minimamente religioso, você vai para o inferno, porque aquele dinheiro ali alguém pagou. Entendi. Uma obra já começou, ela me custou até agora 200 Mas a milhões. Ela PLT fala começou a ser construída em 2000 e... A Fortaleza foi escolhida como sede em 2009. Isso. Final de 2009. Isso. O plano diretor foi aprovado em 2009. 9. A obra começou em 2010, eu Sim. acho, né? Por aí. Você teve obra Então, começando eu entendi nos a arrecadações relação, de porque 2009 ainda. foi antes, o plano foi feito antes do... Não, eu estou te falando da agora. Eu não estou voltando, é o que eu estou falando, não estou fazendo julgamento do passado e quem fez o que no passado. Isso daí eu acho que não é o caso. Eu estou te dizendo que quando nós pegamos a prefeitura, nós tínhamos obras já iniciadas e com um dinheiro público investido bem razoável. No caso da prefeitura, inclusive. Não, eu estou falando da gente porque eu falo com propriedade. Quanto ao Estado, eu tenho opinião, não tenho juízo. Então, infelizmente, algumas obras tiveram que ser ajustadas, mas continuadas. Então, você tem, por exemplo, vias que realmente não deveriam ser dessa maneira. O estudo do metrô, como eu comentei aqui embaixo com a professora, existem erros de cálculo. São maléficos? Não. Por quê? Porque você pode desenvolver aquela área a partir dessa falha que foi no estudo. Então, se eu posso ter uma habitação mais densificada naquela área, eu posso densificar aquilo ali e diminuir o uso de áreas com baixa densidade. É uma solução. Densificar população não necessariamente é uma coisa má. Inclusive, pode ser bastante positivo. Depende do caso concreto. Então, isso tudo, o que pode ser ajustado, está sendo ajustado. O que já estava contratado com verba em caixa, que eu tenho responsabilidade sobre a verba, eu tenho que aplicar a verba. Alguns casos que estão acontecendo isso. E o que eu podia revisar, eu estou revisando. Eu, prefeitura. Eu, pessoal, não reviso nada. Então, isso foi pensado dessa maneira. Existem áreas que têm algumas, que tinham algumas irregularidades relacionadas, existiam. Elas foram feitas possível para ser sanado entre acordos, enfim, em compensações. Quanto à questão de ser técnico normativa, o seminário... Não sei se era a visão exatamente, mas eu lembro que foi uma pessoa que estava falando no lugar do Eudoro também. Falou muito isso, repetiu bastante uma senhora. Eu fui para um seminário da Universidade Federal do Ceará com a Prefeitura Municipal de Fortaleza para tratar de planejamento, de ações concretas de planejamento urbano. O viés era técnico-normativo, porque o expositor estava falando sobre uma ótica técnico-normativa. E o fórum teve um pouco dessa ótica. Eu senti isso também, eu também vi Mas isso. qual a visão da gestão? Não, o planejamento ele não necessariamente é técnico-normativo. A gente tem 3 planos básicos. O essencial é isso. Um planejamento é o planejamento até o fim desta gestão. Esse planejamento, você pode dizer que ele é o PPA, não é bem isso que ele ultrapassou ano, mas esse é um planejamento. Você tem um planejamento que é o impacto direto financeiro, orçamentário e social das obras que eu começo agora, que vão suplantar, que vão passar dessa gestão. E nós estamos fazendo um plano que é Fortaleza 2040, que seria onde é que eu quero estar quando chegar em 2040. Que tipo de planejamento urbano eu vou ter para a minha cidade no futuro? Eu vou continuar fazendo uma cidade muito centralizada, que eu não vou conseguir andar para o meu trabalho, que a pessoa que trabalha na Leota muitas vezes mora no Maracanaú e demora 2 horas para chegar no seu trabalho. Que tipo de planejamento urbano macro? Eu não estou falando de planejamento urbano necessariamente uma via, ou uma parada de ônibus, ou uma realocação de pessoal. Não, estou falando do planejamento geral da cidade. Onde é que eu vou gerar desenvolvimento econômico de alta densidade de emprego? Onde é que eu vou gerar de baixa? Onde é que enfim, todos esses fatores vão ser levados em conta no planejamento da cidade de longo prazo.
É a primeira vez que Fortaleza tem isso, posto desta maneira. Voltando aqui um pouco só a questão do técnico-normativo, eu vejo um pouco de uma tendência técnico-normativa porque você tem que regular muita coisa. O plano diretor tem que ser revisto e tem que ser regularizado muita coisa que está nele. Você tem uma ideia, são mais de 32. Não. Não sei, desculpa. 6? Não, 6 é muito mais. O que é? Não, estou querendo lembrar agora. Um tipo normativo específico. Não são 32 conselhos. Vamos falar dos conselhos que está aqui na boca. São vários conselhos que têm que ser normatizados para ver a participação dessas pessoas. Só tem 2. Normatizados da maneira correta. Então isso tudo vai ser revisto. Então vai haver de fato a revisão do plano diretor. E sob essa ótica não seria necessariamente técnico. Está sendo elaborado o novo plano? Não é novo plano, é revisão. Porque inclusive a lei do plano FOI exige que ele revise o plano. É uma revisão. Quanto à questão das manifestações, é uma questão que eu deixei por último, eu queria voltar a elas com bastante calma. É extremamente positivo, contanto que tem um viés certo. Você ir para pedir, por exemplo, vou citar o caso que foi o que mostrou, que a mídia mostrou com mais força e que todo mundo teve mais ou menos a mesma visão, estando dentro ou não, que é São Paulo. Começou por uma questão, estava em outra, e hoje, graças a Deus, continua. É extremamente positivo que haja manifestação. E eu, sinceramente, não vejo o Estado brasileiro apto, hoje, a lidar com a manifestação direta dessa maneira. O policial não é treinado, o poder público não dá apto para receber essa informação por este caminho. As experiências de participação popular ainda são muito jovens no Brasil. Os orçamentos participativos, eles são experiências louváveis, mas que eles ainda não atingiram a sua maturidade de participação. O plano diretor participativo foi uma experiência louvável, mas ele ainda teve falhas, lógico que teve, ele não é perfeito, foi a primeira experiência, ninguém nasce correndo. Primeiro aprende a engatear, depois andar. É uma questão de evolução natural. Da mesma maneira que a população está evoluindo para participar, o Estado vai ter que evoluir para acompanhar essa participação. Isso vai acontecer na mesma medida? É muito pouco provável. Não, mas assim, eu pergunto sobre a ótica dessa gestão. Sobre a ótica dessa gestão, assim. A intenção de tentar dialogar de maneira mais próxima, porque essa intenção até agora não foi observada pela população, muito pelo contrário. Né? Nós recebemos um movimento que estava dito como legítimo pelo movimento. Eles chegaram com 10 demandas. Eu estava na reunião. Eu estava no movimento, estava dirigindo o movimento, assim como alguns companheiros e pessoas nunca foram vistos na vida. A gente... mas foram os que apresentaram a gente viu como as sempre. fotos, inclusive, com o Cid Gomes, enfim. Eles não chegaram com 10 demandas, 7 foram atendidas prontamente. Então, uma coisa que tem sido muito dito, e isso realmente não é porque eu esteja lá, toda manifestação que vai à prefeitura tem sua comissão recebida e as suas demandas encaminhadas. Independente do tema que ela chegue para manifestar a respeito dele, uma comissão é recebida. Se houve algum erro, eu digo, o Estado não está ainda pronto para dialogar, porque ele ainda não sabe. O Estado não dialogou com a população. A nossa democracia é jovem, as ferramentas de participação popular são jovens. O orçamento participativo é, quem sabe, a ferramenta mais usada de participação, de diálogo com a população do poder público. E ainda a experiência de orçamento participativo tem falhas, elas não são maduras, elas estão amadurecendo. Então, nós tentamos, enquanto poder público, ouvir as demandas da população. O que se fala nem sempre é o que se ouve, nem sempre o canal que chega é o canal legítimo. É uma falha, mas é uma questão que vai ser amadurecida ao longo do tempo. Se o movimento chegou representado por pessoas que não representavam, o movimento vai ter que dizer isso, não somos nós que vamos julgar se você representa ou não, porque quem me nomeia é o movimento. Quando chega o Ceará Periferia representa um segmento concreto e que ele fala com propriedade do segmento concreto. Quando chega uma comissão de professores, ele representa um movimento concreto e fala o movimento foi muito espesso. É muito difícil para, enquanto poder público, identificar os gestores, se é que há daquele movimento. Então, caso haja interesse em um diálogo, o movimento tem que manifestar isso. E teria que ter manifestado, como de fato manifestou e vem manifestando, e eu espero que continue manifestando, de ser recebido o movimento da maneira que ele espera ser recebido. No caso, que você está dizendo, você participou do movimento.
se o movimento nomear uma comissão em qual você esteja, o governo vai receber prontamente. Nós não negamos a receber ninguém até agora. Inclusive para reuniões que a gente sabe que vai para ser criticado, nós mandamos o maior número possível de técnicos para que a gente acolha a crítica e possa dar uma solução razoável para ela, dentro do que nós podemos. Só sobre o que você falou, você não respondeu sobre a questão de quando você coloca da participação, né? Sobre que a população era contra a Copa, mas segundo você... Sobre isso, pessoal. Não, e foi feita uma pesquisa de opinião popular a respeito de você é a favor ou contra a Copa? A primeira pergunta era essa. A maioria respondeu contra. Quando você perguntava por quê, muitas das pessoas pesquisadas, se há uma falha técnica na pesquisa, eu não vou julgar isso agora, disseram que não, eu sou contra porque eu acho que não vai ser legal, porque eu acho que não vai ser bom. Então você tinha respostas muito esparsas, muito dispersas. Alguns diziam que achavam que era muito dinheiro, mas não sabiam quanto dinheiro era. Alguns diziam que achavam que a obra ia beneficiar uma camada específica, mas também não sabiam se ele ia ou não, enfim. As respostas eram muito dispersas. Não existe uma resposta comum. Você não pode dizer que tem uma resposta de um grande percentual para dizer, não, é porque é muito dinheiro, é porque, enfim. Mas por que não houve um interesse da prefeitura em tentar dialogar com as pessoas? Porque a pesquisa foi direcionada a adultos, não foi? A pesquisa foi direcionada a pessoas adultas? Sim. Ótimo. Então, qual era por que não houve esse interesse de tentar ouvir mais as pessoas sobre isso? E por que não houve participação específica da população sobre as decisões da COP, das emoções, né? O Vitor colocou na apresentação dele, né, o Vitor é professor, eu não lembro, acho que foi o Vitor, essa dificuldade, né, não, foi professora, de conversar com as comunidades sobre as emoções, né, toda essa dispersão nesse sentido. Vocês fizeram contra, por que não houve interesse e tem mais se aproximar? Já mudou. Hoje, se você for perguntar à população se eles são a favor da Copa, não me lembro de quando é a pesquisa exatamente, mas já depois das confederações, a maioria é a favor. Da mesma maneira. Eu não acredito em nenhuma das duas, de maneira plena. Pesquisa é uma coisa que você lê e você não toma uma verdade absoluta. Mas, das obras da prefeitura, aí eu tenho que discordar contigo uma coisa, dizer que a prefeitura e o governo do estado andam junto de mão dada não é assim, você tem competências distintas. Eu vou fazer o que é da minha competência, o governo vai fazer o que é da competência dele. A prefeitura, para a Copa, tem pouquíssimas remoções. As remoções são do governo do estado, são das obras de mobilidade. Então, eu não posso responder pelo governo do estado, não tenho essa competência. Vocês têm que perguntar justamente diretamente a eles, viu? Ou convidar para um posterior, porque imagino que eles venham. O secretário, inclusive o secretário da Copa é extremamente acessível. Eu não vi até agora ele negar nenhum convite. Não, sendo que a atual gestão está sendo muito conivente com as emoções do VLT. Pelo menos a antiga gestão teve um mínimo de confronto antes, né? Dizendo que não, a gente não vai remover até sanar mesmo essa questão. A atual gestão não, está conivente e está dando motor a isso. Está dando celeridade. E sem diálogo ainda. Sem diálogo. É o que eu estou te dizendo. Eu posso concordar ou discordar, mas a competência de execução não é minha. Infelizmente. Se eu puder dizer, eu discordo de uma obra, não existe isso. Eu não discordo de uma obra. Ou tem um argumento legal para discordar da obra, ou não tem um argumento. Em termos de governo. Não, a opinião pessoal não deve prevalecer no governante. A opinião é da gestão. E a gestão tem que se basear em fatos técnicos para emitir qualquer parecer. Mas a propaganda eleitoral é puramente política, não técnica. Desculpa. A propaganda eleitoral é puramente política, não técnica, isso é política. Mas enfim, essa é uma pergunta não, só isso. Então, pessoal, o debate claramente bem complexo, bem aclarado. Vou falar com o professor André Lima. Só agradecer os resistentes, as resistentes aí até agora no debate. Agradecer a participação do Alexandrino, da Clarice e do Vitor. Fazer uma falinha aqui de encerramento do ciclo, né? A gente fechou aí ao longo desses 2 meses 4 temas relacionados tentando relacionar com a Copa do Mundo, né? Desde o começo, trazendo aqui especialistas, trazendo também pessoas que são diretamente envolvidas com os impactos que a Copa do Mundo está trazendo para a cidade de Fortaleza.
dizer que a gente continua, né, tanto do ponto de vista da pesquisa aqui, né, e aí eu queria novamente convidar quem tiver interesse em participar. Agora, logo no começo do primeiro semestre, a gente vai dar início a uma reflexão mais propriamente sobre a questão do planejamento, né, dentro do núcleo urbano do Observatório de Políticas Públicas. E já estamos, né, vamos dar continuidade, amanhã vamos ter um novo encontro de uma outra pesquisa tentando analisar os impactos das obras da Copa ou das despesas das obras da Copa para o orçamento público, tá? Então, queria novamente agradecer a participação de todo mundo e fiquem atentos aí que semestre que vem provavelmente a gente vai estar com novas iniciativas.